Meu produto é um livro que ensina as pessoas a fazer uma oferta irresistível. E daí? Você se pergunta, e daí? E daí que se você fizer uma oferta irresistível, aumenta sua chance de fazer conversões, de fazer vendas e, consequentemente, aumentar a lucratividade do seu negócio. E daí? Continuar falando. E daí, se você aumenta a lucratividade do seu negócio, você vai ter mais dinheiro para contratar uma equipe. E daí? E daí que se você tiver um tempo e dinheiro para contratar e treinar a sua equipe, você vai trabalhar menos no seu negócio, ou quiçá trabalhar mais nas partes mais estratégicas do seu negócio, menos operacionais. E daí? E daí que se você ficar cada vez mais nas partes estratégicas ou operacionais, você tende a ter mais tempo de pensar como é que você cresce o seu negócio. E daí? E aí eu podia continuar para o resto do dia. Bem-vindos a mais uma live dos Atípicos. Uma live onde eu estou lendo meu livro. Hoje estou na página... Meu Deus, na página 100, lemos, na verdade, 103. Lemos mais de 103 páginas. Queria agradecer a presença de vocês. Queria falar para vocês pegarem o seu café. Hoje a gente está na página 103 falando de oferta irresistível. E como é que você pode acompanhar isso? Primeiro você pode fazer o download do livro no endereço da web ericorocha.com.br/livro. Eu vou pedir até alguém para digitar isso aí. Quando você entra nessa página, você vai eventualmente ter acesso a 2 botões. Um para fazer o download do livro gratuito, que você pode imprimir e fazer. Ou se você quiser comprar o livro, ele vai te direcionar para uma livraria para você comprar o livro. Lembrando que os direitos autorais são 100% doados para instituições sem fins lucrativos. Em outras palavras, instituições de caridade. Aquilo que recebe para mim, que eu receberia pela compra desse livro, não vai para mim, vai para instituições sem fins lucrativos. A gente faz essa doação. Inclusive, de repente, a gente pode até fazer uma parada quando a gente for doar, mostrar para vocês, é muito legal. Então, quando você compra o livro impresso, que são cerca de R$25, R$29, dependendo do dia, dependendo da livraria, alguma coisa do tipo, esse preço varia, isso faz com que você se ajude, porque afinal ter um livro é mais fácil de você manter, colocar na estante, aquela coisa toda, grifar, e você ajuda instituições de caridade. E é importante saber que a gente está na página 104, e vai fazer sentido se você não leu nenhuma página. Porém, faz sentido você ler ele, pegar e ler ele até aqui para você continuar acompanhando a leitura da gente, tá bom? E tem vários dos atípicos aqui. O típico é a gente comprar um livro e não ler o livro. Então, atipicamente, a gente está lendo ele conjuntamente, a gente está estudando ele conjuntamente. Então, continuando, e vamos ler o livro. Meu Deus, em que página estamos? Estamos na página 103. E eu vou dar um pouco de contexto só para a gente entender aqui. Eu falei para vocês, já começando, quando eu comecei no capítulo, se não me engano, no capítulo 6, a gente falou de oferta irresistível, de como você fazer uma oferta que faz com que o seu cliente corra atrás de você, ao invés de você correr atrás dele. E a gente fala que oferta não é o seu produto. A maioria das pessoas confundem oferta com produto. E o produto é parte da oferta, mas não é a oferta irresistível. Ele é só parte, assim como o volante é parte do carro, mas não é o carro. Ah, então, Érico, se o produto é parte da oferta, é um ingrediente da oferta, quais são os outros ingredientes? A gente falou isso. Um dos ingredientes que a gente falou aqui foi a super promessa, ou Roma, destino simples e atrativo que seu produto leva. Esse é um dos ingredientes. Falou sobre isso na página 94. E aí depois a gente entrou para o ingrediente número 2, que eu chamo de evidências. Ó, evidências, você apresentar evidências, ou plausibilidade, foi o que eu falei na aula passada. Na aula, né? Na leitura passada. Depois a gente falou da importância da história. Então até agora a gente não falou do produto. Olha que louco. Então o produto é parte, mas não, a gente falou da história. Por que a gente fala isso e nessa sequência? E depois de você contar a história, que tem por si só vários ingredientes em si dentro da história, que é herói, inimigo em comum, a grande ideia, o momento da virada, como eu gosto de chamar hoje, o retorno do herói, a gente entra para o ingrediente 4, o conteúdo. Abram suas cartilhas na página 104, versículo, não tem versículo, porque isso não é a Bíblia. Então, bora lá. Outro importante ingrediente da oferta irresistível é o conteúdo. E chegou a hora de entregar um conteúdo de valor para os seus clientes e potenciais clientes. Isso é, chegou a hora de entregar um conteúdo útil, e aqui está grifado, útil, que mostra que aquilo que você vai apresentar para eles é uma, e essa palavra é tão forte, é uma oportunidade. Conteúdo é útil e mostra uma oportunidade. São os dois quesitos dele.
E se ele mostra que é uma oportunidade, ele é útil. Então, se eu falasse um conteúdo que mostra a oportunidade por si só, eu já estaria satisfazendo o pré-requisito. Ou seja, você vai educar a sua audiência para que ela enxergue que o produto ou serviço que você tem a oferecer tem grande valor para quem? Para você, não. Para ela. Por exemplo, o conteúdo que eu compartilho com o meu público ensina o que é uma lead desesperada quente. Alguém que já conhece e precisa muito do seu produto. Eu tenho divulgado muito conteúdo aqui. Eu conto também porque não é uma boa estratégia para tentar converter esse tipo de lead. Eu falo também que se você só focar nas leads quentes e desesperadas, isso talvez não seja estrategicamente bom para você. E como é que eu provo isso? Mostrando que a maioria das empresas faz exatamente isso. Logo, a concorrência ali é enorme e seria o mesmo que trabalhar duro para atacar somente a pontinha de um iceberg. Lembra do nosso iceberg? Então, lead desesperada, não é só você que está vendo ela, tem muita gente vendo ela, e aí você tem que brigar a faca, baixar preço, fazer acontecer para lidar com isso. O meu conteúdo, inclusive desse livro aqui, também ensina que se o empreendedor conseguir entender que para baixo desse iceberg existe uma quantidade enorme de potenciais clientes, que é o que a gente tem coberto aqui nesse conteúdo, e se ele aprender a vender para esse público da forma correta e íntegra, ele vai navegar sempre um mar azul. Um mar sem sangue, sem muito gente lutando ali. Praticamente sem concorrência. Pois conseguir as leads mais frias, pessoas que não conheciam o seu produto, ou que o conheciam pouco, mas que precisam do seu produto ou serviço, e convertê-las em leads quentes. Então, ensino, né? Onde estão as leads frias, por que ela é uma oportunidade, ensino também como se traz ela de fria para quente. E eu ensino tintim por tintim como conquistar esse cliente, como fazer para chamar a atenção nele não apenas para venda, mas para um relacionamento. Tudo isso foi coberto já nessas outras páginas que a gente leu aqui, palavra por palavra. Sendo assim, eu demonstro que por meio de um conteúdo de valor, que o produto, um curso que ensina a fazer esse processo é uma grande... Qual a palavra? Grande oportunidade. É uma grande oportunidade. Mas você concorda comigo que se o público não soubesse o que é uma lead quente, não soubesse diferenciar o que é uma lead quente, não soubesse diferenciar o que é uma lead fria, e quem não sabe o que é lead está explicado nas páginas anteriores, tá? Então basta ver o livro, baixar o livro ericorocha.com.br e ler até aqui que você vai entender. Aqui a gente está construindo em cima do que foi construído. Que é possível transformar uma lead fria numa lead quente e que ela não compraria o meu produto. Seria difícil entender a oportunidade? É por isso que o conteúdo educa o seu público. É por isso que o conteúdo que educa o seu público é tão importante no processo de uma oferta irresistível. Ele é um conteúdo de valor porque a pessoa aprende com ele, assim como vocês estão aprendendo aqui, senão vocês não estariam aqui novamente. Mesmo que ela não compre o seu produto ou serviço em questão. O seu conteúdo ajuda mesmo que ela não compre o seu produto em questão. No caso, mesmo que ela não compre o meu curso, que chama Fórmula de Lançamento, ela aprendeu que competir por leads desesperadas não é um caminho mais sustentável, quiçá escalável, para o sucesso de um negócio, que existe muito mais a se explorar. Ou seja, ela aprendeu uma boa sacada por meio do conteúdo que eu ensinei para ela. Agora ela sabe que mesmo que ela não compre o meu curso, Fórmula de Lançamento, isso é a oportunidade, mesmo que ela compre o meu curso, que dá o caminho das pedras para realizar esse processo, ela vai dar um jeito de aprender isso e aplicar no negócio dela. Importantíssimo.
O conteúdo é um conteúdo de valor e útil, que educa sobre uma oportunidade. Não basta ser só de valor. E muita gente erra nisso. Não basta ser só de valor. Ele tem que ser valor e mostrar começa com O. Oportunidade. É isso que muita gente peca. Eles acham que eles só vão dar uma amostra do curso e vai dar certo. Não é só uma amostra. É uma amostra desde que mostre uma oportunidade. Vamos para o quinto ingrediente de uma oferta irresistível. Lembrando, primeiro foi Roma, ou superpromessa. Segundo, plausibilidade. Terceiro, história. Quarto, conteúdo. Agora a gente sabe que o quarto mostra uma oportunidade, a gente veio para o 5. Quinto, gatilhos mentais. Esse é um ingrediente muito importante da sua oferta irresistível. Apesar deles estarem aqui como quinto ingrediente, você deve aplicar os gatilhos mentais desde o começo da sua oferta. Então, apesar de... O que eu quero dizer aqui? Primeiro você fala a Roma, depois você coloca evidências, depois você coloca a história, depois você dá conteúdo. Isso acontece em sequência. 1, 2, 3, 4. Só que os gatilhos mentais ocorrem em paralelo a tudo isso. E quer dizer que você pode aplicar gatilho mental a hora que você quiser, quando você quiser. É possível fazer isso. Então ele ocorre em paralelo, não em sequência. Os outros em sequência, mas esse em paralelo. Você tem essa permissão de fazer isso. Ou seja, a sua super promessa, ou Roma, plausibilidade, ou evidência, a sua história, o seu conteúdo que mostra oportunidade, estou repetindo isso só para isso frisar. Tudo deve conter gatilhos mentais. A história, inclusive, não é apenas um ingrediente, mas é também um gatilho mental. A gente vai entender um pouco sobre isso, né? Você vai ver isso mais adiante. Os gatilhos mentais são expressões, definição de gatilhos mentais. Asterisco. Os gatilhos mentais são expressões, palavras, ou mesmo parte do conteúdo que disparam uma determinada emoção dentro da cabeça da pessoa, fazendo que ela faz duas coisas. Então, o gatilho mental faz duas coisas. Ou ele faz, existem gatilhos mentais de atenção, existem gatilhos mentais de, ela faz com que ela preste atenção na sua mensagem ou haja, ação. Então, dependendo do que eu quero que a pessoa faça, eu uso um gatilho mental que faz ela prestar atenção em mim, de forma íntegra. Ou eu posso usar um gatilho mental que faz ela agir, isso é, clicar, converter, comprar, escrever, ler um livro. São ação, diferente de prestar atenção. E claro, para alguém fazer uma ação, você precisa de atenção. Logo, a ordem que você às vezes executa gatilhos mentais é relevante. Se você fizer um gatilho mental de ação, por exemplo, o gatilho mental da escassez que a gente vai falar talvez um pouco mais à frente, sem a atenção não funciona. Então, é só para você ter uma noção que como você orquestra esses gatilhos mentais vai fazer diferença. Mas por enquanto vamos falar de alguns deles aqui. Existem vários gatilhos mentais, eu vou explicar 10 deles aqui e mostrar como você pode aplicá-los na sua oferta irresistível. Mas eu recomendo fortemente que você baixe o meu e-book. Eu tenho um e-book que chama 28 técnicas de persuasão que aumentam as chances de você receber um sim. Você pode baixar esse e-book. Lá eu explico profundamente 28 gatilhos mentais que você pode usar no seu negócio. Agora eu vou te mostrar 10 deles. Então vamos lá. O primeiro gatilho mental que eu vou falar é prova. Então aí, a gente vai falar 10 e eu vou falar um deles aqui, prova. Gatilho mental da prova. Ela gera confiança no seu prospecto, porque ela destrói ou enfraquece o São Tomé dentro dele. O São Tomé é aquele cara que precisa de ver para crer. Quando uma pessoa, por exemplo, dá um depoimento dizendo, eu tenho um negócio que fatura 400 mil. Talvez, toda vez que o Érico me dá uma sugestão, eu paro para escutar. Inclusive, quando eu implementei algo que ele me sugeriu, minhas vendas subiram 15%. Isso é a prova de que eu consigo fazer o que eu falo que eu consigo fazer. E hoje, por exemplo, às 9h07, eu vou fazer uma entrevista do podcast Faixa Marrom. Esse podcast Faixa Marrom é um podcast onde eu entrevisto pessoas que fizeram 6 em 7, que são semiais em 7 dias. Isso é uma prova. É um gatilho mental, é um programa onde eu matei a cobra
mioma é uma coisa muito bom, parece muito bom demais para ser verdade e mostra a cobra morta. É um gatilho mental da prova. E é um gatilho mental que enfraquece o São Tomé dentro das pessoas. E se o São Tomé está enfraquecido, passa a ser um gatilho mental de ação ou atenção. Na maioria das vezes, mais de ação. Então, coloca um A dentro dele aqui. Eu sei que as pessoas prestam atenção na prova, mas ele tende a ser ação. Então, escreve aí, ó. Um gatilho mental mais de ação. A maioria das pessoas tem medo quando vê uma oportunidade. Oportunidade causa medo e desconforto. É a natureza de uma oportunidade. Medo e desconforto. Se ela não tiver respaldo, então, se ela tiver respaldo, isso facilita o processo de tomada de decisão. São justamente os gatilhos mentais os responsáveis por facilitar, os gatilhos mentais os responsáveis por facilitar o processo de decisão do seu prospecto. Isso acontece porque a maioria das decisões do ser humano são tomadas com base na emoção. Ao ativar as emoções na cabeça das pessoas, os gatilhos mentais vão fazer com que elas tomem uma decisão mais facilmente. Não quer dizer que facilmente. Mais facilmente. E como isso acontece? Uma vez que você apresentar a oportunidade para a pessoa e deixá-la quebrar a cabeça para tomar decisão, você pode colocar um depoimento, uma prova e facilitar esse processo. Intencionalmente. No caso que eu citei, o depoimento de prova faz a pessoa pensar, se o Érico conseguiu fazer uma pessoa de sucesso aumentar suas vendas em 15%, o que ele vende deve ser realmente bom. E aí, ativou a emoção e facilitou a tomada de decisão. É importante rechear tudo que você fala com provas. E não só provas do produto do Érico. Se você apresentar uma tese, evidencia. A maioria das pessoas não evidencia e não coloca um gatilho mental da prova, porque dá mais trabalho. Dá mais trabalho você chamar uma pessoa para entrevistar, você colher um depoimento, você editar, escolher, fazer acontecer esse depoimento. Isso dá trabalho. E o nosso cérebro evita trabalho. A gente quer que ele compre sem mostrar muita evidência, quer que eles vejam por si só. Então você vai me ver provando o tempo inteiro, uma coisa que para mim virou um pouco mais automático do que para a maioria das pessoas, porque eu repeti, a prática gera, quanto mais você pratica, mais você fica mestre naquilo, em qualquer coisa. Então aqui é importante, será que você colocou, eu já coloco prova, será que você consegue intensificar esse gatilho? Porque se você intensificar esse gatilho, eu mostro prova de maneiras diferentes, completamente diferentes, às vezes eu mostro uma foto do palco que eu tirei, dos meus alunos fazendo 6 em 7, hoje eu tenho um site que chama resultados.formuladelançamento.com.br. Anota aí, resultados.formuladelançamento.com.br. Eu criei um site para isso, que na verdade é quase que um blog, onde a gente posta as provas lá. A última vez que eu olhei, tinha 1.334 alunos, que fizeram 6 em 7. E para você ter uma ideia, demorou anos para fazer esse site. Tem muito mais gente que fez 6 em 7, mas na época eu não catalogava. Hoje eu catalogo. E dá trabalho catalogar. Eu tenho que fazer a entrevista, botar lá, fazer um postzinho, fazer acontecer, fazer ele pesquisável, né? Quando você faz isso. Então, isso tudo vai jogando, isso tudo dá trabalho. Nem eu, quando comecei, orquestrei esse site. No momento que eu escrevi esse livro, não tinha esse site. Olha só, não tinha tido essa sacada. Mas eu peguei um gatilho mental e cada vez mais intensifico. É uma prova, um formato. Então, é importante isso, tá bom? Então, importante não só você colocar provas, mas você cada vez mais na sua jornada, hoje eu tenho, desde 2013, se não me engano, que eu comecei a ensinar a fórmula, cada vez mais eu intensifico esse gatilho mental. E vou intensificar cada vez mais, de diferentes jeitos, com prints, entrevistas, depoimentos, posts. Cada vez mais. Daqui a 5 anos isso vai estar mais intenso. Vou procurar cada vez mais maneiras diferentes das pessoas encontrarem pessoas que fizeram isso para elas. Quantas pessoas você conhece que tem um site, né, uma coleção de gatilhos mentais pesquisável? Poucas. Quer dizer que não tenha. Algumas até se inspiraram em mim para fazer isso. Então, o que eu quero falar assim, você tem um site, você coleciona, você demanda tempo e energia da sua equipe, para organizar isso.
Érica, não tenho prova. Tudo bem, começa com você. Depois, à medida que você tiver, você pode organizar isso. E toda vez que você precisar de uma para você, enfim, sustentar e enfraquecer o São Tomé dentro da sua audiência, opa, você vai ter a sua fonte. Inclusive, o meu site é tão bom que a gente usa ele até internamente para escolher os estudos de caso e tal. É muito bom. Tá bom? Então, esse é um gatilho mental muito importante, que é um gatilho mental de ação. Ele faz as pessoas agirem, facilita a tomada de decisão. Então, é importante que você intencionalmente e intensamente adicione provas ao que você faz. A maioria das pessoas pecam por falta de provas, não por exceção de provas. Eu nunca vi alguém pecar por exceção de provas ainda. Mas, enfim. História é um outro gatilho mental por si só. E aqui eu quero que você escreva atenção. É um gatilho mental que faz a gente prestar atenção. Olha só. Como eu mostrei para você, a história, o ingrediente número 3, é o ingrediente número 3 da oferta irresistível. Mas ela também é um gatilho mental, pois se você construir uma boa história, você vai gerar conexão com o seu público e vai criar emoção. Principalmente, atenção, não vou falar muito da história aqui, porque eu já falei tanto da história, tanto na primeira leitura, né, disso, que a gente fala muito de história, como o ingrediente 3, então não vou entrar muito aqui. Mas história, de novo, faz as pessoas prestarem atenção. Quando eu faço uma palestra, eu faço coisas ao vivo, presta atenção. Ou se você estiver numa mesa de bar, se você estiver ensinando alguma coisa para alguém, às vezes eles estão prestando atenção, às vezes não, às vezes eles estão com o braço cruzado, né, um defensivo, né, o corpo está defensivo, braço cruzado. Quando você conta uma história, a pessoa relaxa e te escuta. Não há como ela discordar da sua história. Ela pode achar que você está mentindo, mas não é discordar. Falta confiança, mas não é discordar. História é fato. Dá para discordar da Bíblia. Dá para ver que quando ela estiver contando a história, se aconteceu ou não. Você pode achar que aconteceu ou não. Esse é um direito que assiste, mas não é um fato. Não é um conteúdo. História não é necessariamente conteúdo. E a gente está pré-programado para ouvir história. Então, por isso é importante, não vou bater tanto aqui na tecla, porque eu já bati algumas vezes. Vou passar para o próximo, para a gente cobrir mais passos. Prova social. E aqui na frente de prova social, eu quero que você coloque que é um gatilho mental de ação. Vamos tentar falar o que é prova social e qual que é a diferença entre prova social e prova. Que é diferente. Tá bom? A prova social consiste em você mostrar para as pessoas que tem muita gente interessada no que você faz. É diferente de mostrar que tem gente interessada e tem gente que teve resultado. Inclusive, até meus alunos até hoje confundem prova com prova social. Diferente. Por exemplo, eu não sei se a gente vai entrar aqui ou se eu estou entrando mais. Se tiver muita gente na frente, fazendo uma fila da boate, na frente de uma boate, quer dizer que a boate está boa? Não necessariamente. Mas quer dizer que tem muita gente interessada. Se tiver, e a gente acredita que quando tem muita gente interessada é porque é bom. É assim que a gente assume. Se tem 2 vídeos sobre um determinado assunto, um tem 2 milhões de visualizações e outro tem 1000 visualizações, a gente começa a assumir que o que tem mais 2 milhões de visualizações é melhor, porque tem mais gente interessado naquele vídeo. Mas não quer dizer que ele é melhor, não necessariamente. O algoritmo pode ter favorecido ele, a thumb. Quer dizer que ele é melhor, mas quer dizer que ele é interessado, mas a gente assume que ele é melhor. Prova social é muito poderoso nesse sentido. Ou seja, se você tem 800 comentários em um vídeo, 1000 assinantes no seu canal do YouTube ou 300 mil seguidores no Instagram, é um sinal que você tem prova social. Prova social, os 2 milhões de seguidores é uma prova social que eu tenho. Não começou assim, mas era uma prova social. Inclusive eu gravei vídeos quando eu tinha menos de 100 mil. Gravei um vídeo isso. Tem menos de 100 mil, olha só que interessante. Enfim, falo isso, né? São os números que mostram que as pessoas estão aprovando o que você está fazendo. Muita gente confunde, muita gente confunde prova com prova social. Adiantei aqui um pouquinho. A fila na porta de um restaurante é uma prova social.
Tem muita gente interessada naquele restaurante. E se tiver um restaurante com filho, um restaurante totalmente vazio, e você não conhece nada daquela cidade, parando no meio da cidade, entre a cidade de carro daqui para Bahia, sabe-se Deus. E tem um restaurante que você não conhece ninguém. Você tá meio, sei lá, será que é um lugar bom? Será que não é? Será que é seguro? Será que não é? Você não conhece a estrada, não conhece o local, se a comida é boa, vai estar estragada. E aí tem um que tá, cara, tá cheio. E o outro tá vazio. Absolutamente vazio. Qual que você vai? Eu vou no que tá cheio. Porque eu me falo, se essas pessoas que sabem mais que eu, potencialmente, estão indo lá, deve ser que elas sabem alguma coisa que eu não sei. É um atalho de decisão. Quando eu não tenho... Agora, quando eu conheço outro restaurante, eu agradeço a Deus por ele estar vazio e vou lá. Mas se eu não conhecer. Então, principalmente quando eu não conheço alguma coisa, eu procuro pistas que me digam se ele é bom ou se é ruim. E uma das pistas é a prova social. Muito importante você orquestrar esse gatilho de forma íntegra, né? Agora, quando uma pessoa chega e fala para você, olha, eu comi lá 10 vezes, sempre achei tudo maravilhoso. Isso é uma prova, não é uma prova social. Uma pessoa falou que comeu lá. Então, cara, se você confia nessa pessoa, você vai nesse restaurante mesmo que vazio. Então, a prova não é necessariamente prova social. Se confunde, mas não é. Quando você entende essa distinção, você está no nível super mais avançado que 99,9% das pessoas que me seguem. É porque você tem a chance de não confundir. Quando você não confunde, você orquestra os dois, não só um. Isso é bom. Quando você confunde, você acha que orquestrou os dois numa tacada só e não necessariamente fez isso. É uma distinção maior. Então, prova é você mostrar para alguém que algo funciona. Prova social é quando inferimos que algo é bom pelo número de pessoas que têm interesse naquilo. Pessoas fazem fila no restaurante. Então, o que é a prova social? A fila no restaurante é a prova social. As pessoas que assinam o canal do YouTube é uma prova social. Quer dizer que é bom. Quer dizer que só que muita gente está interessada. Que segue uma página e assim por diante. Muito poderoso esse gatilho. Você constantemente, conscientemente e intensamente, com integridade, coloca a prova social naquilo que você faz. Se você não coloca, você vai ter menos ação. Principalmente daquelas pessoas que não te conhecem. As que te conhecem, tanto faz. Você sabe se o restaurante é bom ou não, você vai lá. Você agradece e entra. Eba, ainda bem que está vazio. Mas se você não conhece. E lembra que aqui a gente está ensinando você a converter público frio. O que é o público frio? Aquele que aterrissou aqui e não sabe, não te conhece. Então, se alguém aterrissou agora, aqui, a primeira coisa que ele olha é quantas pessoas tem nessa live. Se tiver 2, ele fica menos reticente. Se tiver 1.000, se tiver 700, ele fica, né? Fica mais reticente. Olha quanta gente louca tem aqui comigo lendo esse livro. Pô, se tem 700 pessoas lendo esse livro, sei lá quantas, né? Então tá bom. Agora a gente vai para o primeiro, segundo, terceiro. Aqui é o quarto gatilho. Escassez. Escassez é um gatilho de ação também. Ação. O gatilho mental da escassez é responsável por provocar urgência, um senso de urgência na cabeça do seu prospecto. E isso é tudo que você quer quando você faz uma oferta, certo? Então ele vem na oferta, certo? Então você fala, eu vou fazer essa palestra esse ano e não tenho previsão de quando eu vou fazer outra. Então você vai fazer uma palestra, uma aula, uma masterclass, não tem previsão de fazer outra, se torna mais escasso, isso se torna um pouco mais urgente. A data do casamento é urgente, porque a pessoa geralmente não casa 2 vezes. Esse caso não faz uma festa igual àquela que você vai participar. Então você tende a limpar a sua agenda para participar de um casamento. Porque é importante para você. A pessoa não casa todo dia. Se é uma pessoa importante para você, mais importante ainda. Existe escassez aí. E escassez faz agir. Escassez de forma íntegra. Faz agir. Então, se você fala, é isso aí. Ela vai pensar, é melhor eu garantir, né, no caso da palestra, é melhor eu garantir meu lugar, senão eu posso perder essa oportunidade e não terei outra tão cedo. Vale ressaltar que a escassez que você coloca na sua mensagem deve ser real, sem esqueminha, sem letra miúda. Porque se você começar a mentir para sua audiência ou jogar
com a verdade, com a sua audiência, isso não tende a funcionar no longo prazo. Porque a sua audiência é esperta. E depois da invenção das mídias sociais, você fica famoso por isso. Você não pode falar que não sabe quando vai fazer outra palestra se você já tem uma planejada para o próximo mês. Senão você perde a credibilidade. Quando você tem uma oferta limitada, a pessoa tende a querer comprar na hora porque sabe que pode perder a oportunidade. A oportunidade foi criada onde? No conteúdo. Então, se a pessoa não vê aquilo como oportunidade, não adianta colocar escassez. Eu vou colocar uma escassez de, eu vou vender esse tripé aqui, essa câmera, esse celular, alguma coisa. Se a pessoa não vê aquilo como oportunidade, vende, só tem uma vaga para aquilo. Beleza, não estou interessado naquilo. Mas se ela sentiu a oportunidade, aí sim você coloca escassez. Geralmente, escassez é um dos últimos gatilhos mentais a serem colocados. Ele é o fechamento. Você fecha com escassez, você não abre com escassez na maioria das vezes. Tá bom? Quando você tem uma oferta limitada, perde a oportunidade. No entanto, se o seu tipo de produto ou serviço é algo que está sempre disponível, você pode gerar escassez dando um bônus. Então, a escassez não é necessariamente só possível se o produto é vendido em lançamento. Você pode gerar escassez através de bônus, que são escassos. Por exemplo, compre esse curso agora e leve de bônus videoaulas de um convidado especial. Uma coisa que não está disponível sempre. Então, você pode temperar algo que está sempre disponível com algo que não está sempre disponível para acionar esse gatilho. Lembre-se que o bônus precisa de algo que vai captar o interesse do seu público-alvo. Outra forma legal de gerar escassez é colocar um contador na página. Contadores. Então, se você disser que só tem 10 unidades disponíveis e colocar um contador, ou mostrando as unidades restantes, ou mostrando por quanto tempo aquela oferta vai permanecer no ar, você cria um senso de urgência nas pessoas. E tem que ser íntegro, lembrando, tá? Sem esqueminha. Lembrando que toda escassez deve ser real. Não coloque um contador mostrando que faltam 24 horas para a oferta terminar. Se ao final do período você vai colocar um relógio contando o tempo novamente. Não engana a sua audiência, que eles são espertos. Isso fará com que você perca a confiabilidade e terá o efeito contrário no longo prazo. Tenha sempre em mente, as pessoas compram de quem elas confiam. Não perca a confiança. Não venda a sua credibilidade por umas vendinhas de curto prazo. Tá bom? Então vamos lá. Esse é o quarto gatilho que a gente está falando. Entrando aqui no 5, se eu contei exatamente. Inimigo comum. Inimigo comum. Eu vou chutar esse gatilho mais de um gatilho de atenção. Gatilho mais de atenção. Já falamos do inimigo em comum, quando eu expliquei sobre a história, né? Eu já falei disso no passado. Inimigo comum é um gatilho mental capaz de gerar empatia entre você e o seu público. Conexão, empatia e atenção. A gente presta atenção naqueles que a gente se conecta. Você deve estabelecer um inimigo comum entre você e seu público para gerar essa aproximação. Então, se você vende um infoproduto que ensina a fazer imposto de renda e o inimigo comum entre você e o seu público pode ser representado pelo leão, a Receita Federal. Você pode ter esse inimigo em comum com eles. Bom gancho para esse produto seria: saiba como diminuir a mordida do leão. No sentido figurado. É isso mesmo. Você deve usar o gatilho mental já no gancho. Às vezes o próprio gancho tem um gatilho mental. O inimigo comum é um gatilho muito poderoso. Entrando para o sexto gatilho, que eu chamo daqui do porquê, e mais para frente, hoje eu chamo gatilho mental da razão. Então, coloca entre parênteses aí, gatilho mental da razão. E esse é um gatilho mental de ação. Tende a ser um gatilho mental de ação. Vou até explicar por quê. Quando você justifica uma coisa, dá uma razão, você justifica uma coisa, isso dá mais credibilidade a você. As pessoas creem mais em você. A justificativa faz com que a pessoa confie no que você está falando. Inclusive, um estudo realizado, olha que estudo interessante. Um estudo realizado por uma psicóloga norte-americana revelou que dar uma justificativa para uma pessoa, isso é cientificamente provado através do estudo dessa psicóloga,
aumenta em 34%, mais de um terço, a chance dessa pessoa concordar com um pedido seu. Isso é agir quando você pede ela alguma coisa. Se você dá uma justificativa, aumenta em 34%. O gatilho mental, quando associado a outros gatilhos mentais, aumenta a credibilidade da sua mensagem. Por exemplo, quando você disser para uma pessoa que o seu bônus só vai durar as 10 primeiras compras. Só vai durar 10 primeiras compras. O que é isso? Escassez. Usando o gatilho mental da escassez, explique o porquê desse bônus ser escasso. Na verdade, explique o porquê sempre. Por que você vai explicar o porquê sempre? Porque ele aumenta em 34% a chance de ação. E olha, eu acabei de falar isso. Olha assim, aumenta por quê? Eu falei, explique o porquê sempre. Isso é o que eu falei. Depois eu falei o porquê de explicar o porquê sempre. Então eu aqui, com vocês, usei o gatilho mental da razão. E faça uma... Comece a falar, fazer uma anotação, só para você ficar presente quantas vezes eu uso esse gatilho mental a partir disso, nessa live e nas próximas. Quantas vezes eu explico por quê? Por que você deve fazer isso? Vou te falar. Porque quanto mais você notar o quanto eu explico o porquê, mais você vai ver quanto eu uso isso. E quanto isso ajuda a eu convencer você a comprar o meu produto. Que a maioria das pessoas não explicam por quê. Por que elas não explicam por quê? Porque dá trabalho. Quem não é pai e mãe? Filho, bota a roupa no cesto sujo. Na roupa suja, naquele lugar. Por quê? A maioria das mães não fala por quê. Porque sim! Não é porque sim. Porque, isso facilita, demanda tempo, isso vai fazer com que a mãe tenha mais tempo para você. Não sei ao certo qual vai ser a razão que você vai colocar aquilo. Mas nós usamos a pura autoridade, o autoritarismo, às vezes dentro de casa, a ditadura. A mãe usa a ditadura lá. Por quê? Porque é isso. Não pergunte por quê. Então, quando seu filho pergunta o porquê, você já tem um filho que pergunta o porquê de tudo e te deixa chateado. Quando meu filho pergunta o porquê de tudo, eu falo, nossa, que oportunidade para eu exercitar o gatilho mental da razão. Olha a vida de louco que eu tenho. Quando meu filho me pergunta por quê, eu falei, opa, eu esqueci de executar o gatilho mental da razão. E meu filho pergunta por quê por tudo. Filho, vem aqui. Por quê? A maioria das pessoas ficam chateadas com isso. Eu vejo isso como uma falha de persuasão. E eu começo a explicar, olha que a vida de louco. Se ele chegou a me perguntar por quê, eu já falei, na largada. Porque eu não... Por que eu falei? Porque se ele me perguntou por quê, é porque eu não expliquei o porquê. E quantas vezes eu expliquei o porquê aqui para vocês? É outro gatilho mental da razão. E se eu não expliquei o porquê, eu diminuí em 34%, estatisticamente, em 34% a chance dele fazer o que eu estou falando. E eu tenho que usar outros gatilhos mentais, da autoridade, o autoritarismo mesmo, o gatilho mental da ditadura, para ele fazer a coisa. Mas você quer ser o ditador do seu filho ou você quer que ele faça as coisas, eventualmente, com mais probabilidade, porque ele está fazendo sem você ter que usar a sua autoridade para aquilo, com o mínimo esforço possível? Porque você usar a autoridade o tempo inteiro gasta. Até porque a autoridade, nesse sentido de ditadura, só funciona quando você está perto. Então, se você vai explicar para um funcionário por que ele deve fazer aquilo, você mude isso, por favor. Se você não explicar o porquê, a chance dele fazer aquilo na sua frente é muito alta, porque ele vai ter, enfim, medo de alguma coisa, né? Existe uma relação hierárquica ali. Ao mesmo tempo, quando você não estiver na fila do cafezinho e você não estiver na frente, ele não vai fazer o porquê, porque ele não vai fazer aquilo porque ele não entendeu. 34% a menos de chance dele fazer aquilo. E aí você vai ter a empresa funcionando só quando você estiver na frente. Pelo menos em 66% das vezes. Super importante. Não tem como exagerar isso. Eu não descobri alguém que exagerou demais isso. E eu analiso lançamentos. Né? Quinta-feira, às 7h, é um projeto que eu estou fazendo agora, eu abro lançamentos. Essa quinta-feira eu vou abrir um lançamento ao vivo, vai ser só no YouTube, porque é mais fácil de dividir a tela no YouTube, né? Que eu tenho que dividir a tela, mostrar vídeo. A minha equipe ainda não achou um jeito legal de fazer isso sem causar... a gente já fez isso dividindo pelo Insta,
e às vezes dá zica no Insta. O Insta não gosta muito dos programas que fazem isso. Então a gente tende a fazer só no YouTube. Tá aí a razão de eu fazer só no YouTube. Tô explicando por quê para você. E nisso eu abro lançamentos, e eu abro, né, os vídeos de lançamento, eu falo palavras. Se você me ver isso essa quinta, às 7 horas da noite, vai rolar isso. E aí eu vou abrir. E eu não abri ainda um lançamento que tem porquê demais. Eu só vi lançamento que tem porquê de menos. Por que isso acontece? Porque explicar o porquê dá trabalho. Então, assim, a fórmula de lançamento, essa técnica que eu uso na Masterclass, não é uma coisa sem trabalho. Coisa que dá trabalho. Porém, trabalho por si só, minha audiência não é uma pessoa que tem medo de trabalhar. Ela tem medo do trabalho não resultar. E, pô, você está agora trabalhando e gerando 100 mil reais em 7 dias. Opa, diferente daquele tanto de trabalho que você faz e não gera resultado, não gera escala. Eu não acredito que dá para pegar por falta, não. Por exceção, não. A maioria das pessoas pegam por falta. Sétimo é muito massa, reciprocidade. É um que eu tô começando um projeto de criar uma disciplina para o meu filho, tô trabalhando em como é que vai fazer isso. E uma das disciplinas que eu ensino para o meu filho, já tem até um mapa mental, chama Influência Íntegra. Eu pego toda a coleção de todos os livros que influenciam as pessoas. Isso é mais que a fórmula de lançamento. Porque ali, no fórmula de lançamento, ou nessa técnica, eu ensino as pessoas a influenciarem por forma digital. Eu não estou falando com vocês aqui, não estou no 1 a 1. Estou digitalmente falando de 1 para muitos. É diferente você influenciar de 1 para muitos e de 1 para 1. Tem muitas comunalidades. É muita coisa comum, mas não é a mesma coisa. É tipo, sei lá, futebol americano e rugby. Parece igual, mas não é. Ou, vamos lá, 2 esportes que não tem no Brasil. É que nem futebol de salão e futebol de campo. Tem muita coisa comum, mas não é o mesmo jogador, não performa no alto nível em campo e em salão. Não é a mesma coisa. Então, parece igual, mas não é. Né? Parece igual. No caso de futebol de salão, até o campo é diferente. Mas parece os caras controlando a bola, controle de bola, mas não é igual. Então, nessa nova disciplina que eu estou ensinando para o meu filho, tem reciprocidade ali. Mas tem mais que reciprocidade, porque eu ensino a influenciar de maneira íntegra, e isso é uma parte de um princípio sine qua non, né? Sem ele não, do latim sem ele não, mandatório, que eu tenho com meu filho. E a gente foi no restaurante esse final de semana. Inclusive, fomos lá no James Oliver Kitchen, aqui em Brasília. Minha esposa queria ir lá. A gente ia lá em Londres e tal, e foi no Brasil. E não é a mesma coisa não, viu, Sofia? Você que gosta dos restaurantes, completamente diferente. Aqui no James Oliver do Brasil, ele começou a fazer umas coisas que a gente já faz bem e tentou fazer melhor, alguma coisa assim, tipo moqueca, cara. Vou comer moqueca no James Oliver? Não vou comer moqueca de camarão em Brasília, no Jamie Oliver, não rola, entendeu? Tipo, eu fui nas coisas mais que eles eram bons, assim, tipo assim, não sei por que, enfim. Mas fomos lá, e aí, assim, eu não iria de volta não, até porque eu conheço de fora. De alguma forma teve uma experiência diferente. Mas, ó, e aí um dos caras me reconheceu, um dos garçons, que um cara mais... ele tinha um uniforme, tipo, parecia mais chefe, sabe? Sabe quando você manja quem é o garçom e quem é o chefe pela camisa? Eu manjei. E ele falou assim, oi, Érico. Eu falei, me segue, né? E aí ele falou assim, esse é o Noah? Ele falou, meu filho, né? O nome do meu filho. Aí eu falei, é o Noah, tudo bom, Noah? Ele, oi. Aí o Noah perguntou assim, nossa, como é que ele te conhece? Ele perguntou pra ele, eu falei, pergunta pra ele. Eu pergunto isso pra todo mundo, né? Todo dia. Como é que você me conheceu? Eu falei, pô, Noah, quebra o galho aí. Pergunta você pra ele. Ele falou assim, como é que você conhece ele? Aí ele falou assim, eu sou aluno da Fórmula. Ai, que legal! Aí o Noah sabe o que é fórmula de lançamento e tal. Ele sabe que é um curso, tal, o pai dele é professor, assim que ele me vê por enquanto, né? E aí ele falou assim, e aí, tal. E você também aprende a fórmula de lançamento? Já estudou com seu pai? Aí eu falei assim, não, ainda não, a gente nunca estudou a fórmula com o Noah, né? Eu tô fazendo isso, mas ele conhece gatilhos mentais. E é o primeiro gatilho mental que eu ensinei pro meu filho. Primeiro. Ele sabe o que é a palavra reciprocidade. Olha que louco. Em inglês e em português. Às vezes ele pensa em português, às vezes em inglês, ele nasceu fora, então às vezes ele mistura as coisas ainda. E ele falou o gatilho mental da reciprocidade. Então quando eu fui ensinar o meu filho, eu podia ter escolhido todos os gatilhos mentais para ensinar primeiro. Escassez, o porquê, inimigo em comum, prova social, a história.
Mas eu escolhi começando com esse. Então esse é um dos mais importantes. Mais importantes. É um gatilho mental. Reciprocidade é um gatilho mental de ação também. Então vamos lá, vamos ver o que é esse gatilho mental, que é o que eu escolhi. E considero que é o mais importante. Cara, sem reciprocidade, eu acho que nenhum dos outros funciona. Não é que é o mais importante, assim, mas ele é um que tá sempre presente. Nem sempre você pode até esquecer o porquê, mas não esquece a reciprocidade. Ele é muito fundamental. Fundamental que tem da base. É tipo a gente aprender a ler e escrever, é tão fundamental para a nossa educação. Primeiro você aprende a ler. Depois você aprende a ler, você aprende, sei lá, outra coisa. Você aprende história. É difícil de aprender história sem aprender a ler. É difícil de aprender química sem aprender a ler. É difícil de aprender até matemática sem aprender a ler. Então, leitura passa a ser muito fundamental. Então, o gatilho mental é como se fosse a leitura dos gatilhos mentais. É muito fundamental. Então, vamos lá, vamos ver esse fundamental. Quando você dá alguma coisa ou ajuda alguém, essa pessoa naturalmente se sente obrigada. Ela se sente naturalmente, grifa, você não precisa nem falar, ela se sente naturalmente obrigada a retribuir. Esse é um princípio da reciprocidade, um gatilho mental muito importante. Nós falamos aqui sobre dar conteúdo para sua audiência. Olha que interessante, até na parte da oferta irresistível, antes de você dar a oferta, você dá conteúdo, que mostra uma oportunidade, a gente já conversou sobre isso. Nós falamos também que esse conteúdo deve ser de valor, ou seja, deve ajudar a pessoa em alguma coisa ou ensinar algo a ela. Nesse processo de entregar valor, você ativa o gatilho mental da reciprocidade. Ela se sente obrigada a fazer alguma coisa para você. Tanto é que quando alguém te faz um favor, você responde... Como é que você fala? Como é que você fala para os seus filhos responderem? Ensina ele. Obrigado. Vem de quê? Qual palavra vem a palavra obrigado? De obrigação. Tão forte essa obrigação que está até incrustada na nossa língua portuguesa, não é sempre assim, em todas as línguas, mas o português se sente obrigado. E a gente nem sabia disso. Falava sem saber. Tão forte é. Mesmo que essa pessoa seja um inimigo seu. Se ela fizer alguma coisa, você se sente obrigado. Como eu também disse, os gatilhos mentais são ativados durante todo o processo da oferta irresistível. Logo, é no momento em que você dá conteúdo de valor para sua audiência que você começa a ativar, você ativa, né, ou começa a ativar o gatilho mental da reciprocidade, faz com que a pessoa pense em retribuir comprando um produto seu, ou respondendo a uma pesquisa, ou participando de uma palestra, ou postando um comentário. Quando eu peço para você postar um comentário, eu falo assim, aí galera, posta um comentário dizendo que você é atípico. As pessoas que postam, elas postam porque elas sentem um pouco da reciprocidade. Elas estão agindo porque, de alguma forma, elas se sentem gratas, quiçá obrigadas, porque ela fala obrigado. Muito importante. Aqui a gente está um pouco. Simplicidade. Vamos entrar no gatilho mental número... Era o 7, a gente vai para o outro. 8. Simplicidade. Quando você mostra o valor da simplicidade para uma pessoa, ela fica muito mais propensa a agir. Quanto mais simples, mais ela age. Afinal, quem vai querer comprar um produto difícil de usar, um serviço complicado? Ninguém. A maioria das pessoas tende a não querer isso. E aí começa aqui, ó. Veja bem, quando eu criei o título desse livro, não era tão simples. Ó, como usar a internet para alavancar suas vendas ou criar um negócio digital do absoluto zero. Tem gente que chega aqui nessa live, Érico, posta o nome do livro aí nos comentários, eu não consigo nem postar. Fica, como criar? Não é simples. Hoje em dia, no meu próximo livro, provavelmente vai chamar Projeto 6 em 7, ele vai ser mais simples. O que você está lendo? Cara, estou lendo um livro massa. Qual? Como utilizar a internet para alavancar suas vendas. No meio do caminho você já desistiu de falar o nome do livro. Então esse livro aqui não é um livro viral. Então a simplicidade, e é muito interessante você saber disso, que uma vez que você sabe os gatilhos, primeiro você faz, depois você melhora. Você não começa acertando de vez como a maioria das pessoas pensam. É tudo lapidado. A minha prova é lapidada o tempo inteiro. Então o tempo, quanto mais tempo você está nesse jogo, né, da fórmula de lançamento, melhor você fica. Não é à toa que geralmente o 6 em 7 vem do
7º lançamento, e eu sei que eu não falei da palavra lançamento aqui para vocês ainda, isso pode ser muito novo para alguns de vocês, mas porque você vai lapidando isso. Você vai construindo a partir disso, em cima disso. Por isso que eu falo que o fórmula de lançamento é construir a casinha dos 3 porquinhos de tijolos, não de palha. Porque se você constrói a casinha de palha, é difícil de construir um 2º andar, um 3º andar. Eventualmente a casa cai. Madeira ainda dá, mas tijolo é melhor. Não é à toa que arranha-céus, né, prédios não são feitos de madeira. Casas até podem ser, mas arranha-céu não. Né? Arranha-céu, um predinho de 7 andares de madeira. Opa, só lá na China. E olhe lá. Lá na China tem uns, mas não tem de 100 andares. E você quer construir o seu prézinho de 100 andares. Como é que você faz isso? Constrói uma base boa e sólida e vai construindo em cima. Só que você constrói, você vai lapidando. Então, o meu próximo livro vai chamar Projeto 6 em 7. E porque é mais simples de falar. Mais simples de, quiçá, lembrar. E é mais louco disso tudo. Aquilo que não é lembrado, vocês que querem usar uma Roma perfeita, grande, do jeito que eu usei aqui no passado, usem, mas vai ser difícil de viralizar a sua mensagem, vai jogar contra você, porque não é o gatilho simples, gatilho mental da simplicidade. Suponha que você venda um infoproduto que ensina as pessoas a perder a barriga. Se o seu conteúdo conta para a pessoa que se ela fizer 3 exercícios durante 5 minutos por dia já é o suficiente para ela perder a barriga, isso é simples, certo? É justamente a simplicidade que vai fazer ela querer comprar o produto. É importante que você deixe claro para a pessoa que usar o seu produto ou serviço pode facilitar a vida dela, a pessoa tem que imaginar que ela consegue fazer aquilo. Simplificar é a palavra de ordem, não se esqueça. Nossa, simplificar é uma palavra de ordem, não se esqueça. Simples é importante. Especificidade, gatilho mental número 9, que eu estou falando aqui. Quanto mais, e simplicidade é ação também, tá? Quiçá é uma mistura de ação e atenção, muitos. É difícil de prestar atenção. Vamos lá, vou tomar, é um gatilho mental mais de atenção. Quanto mais complexo aquilo, menos as pessoas prestam atenção. Quiçá menos as pessoas prestam atenção depois que você para de falar. Porque é difícil de assimilar. Difícil. Difícil de assimilar. Especificidade é um gatilho de ação também. Também não. Se simplicidade é atenção, especificidade é ação. É o 9º gatilho que eu estou falando aqui. Quanto mais específico você for, mais você vai gerar confiança. Confiança é ação, porque a gente faz com aqueles que a gente confia. Na pessoa, isso é tudo que você quer quando você está fazendo uma oferta. Você falar que recebeu 100 comentários é diferente de você falar que você tem 133 comentários, ou 133 comentários. Essa é a segunda maneira que gera mais, gera mais confiança. Quanto é que custa o produto? Uns R$2.000. É diferente de você falar 2.137. Um bom jeito de exemplificar a importância da especificidade é por meio de testemunhos sobre os quais eu comentei com você quando falamos do gatilho mental da prova. Então, o gatilho mental da prova, quanto mais específico for, mais credibilidade. E credibilidade gera confiança. Aqui a gente está vendo outro exemplo de mistura de gatilhos mentais. Quando você tem um depoimento por escrito no seu site dizendo: meu produto é bom, recomendo. Bom, específico. Com o nome do lado de alguém, isso não é tão eficaz na hora de gerar confiança. Por quê? Porque não é específico. Quanto mais específico, melhor. Mais confiança. Quer dizer que você precisa ser sempre específico. Mas quanto mais específico. E a especificidade é diferente, vem só em número, vem naquilo que você consegue ver. Então você pode mostrar, você pode ser específico, é tipo quando você vai lá em Minas, onde é que é a casa? A casa é logo ali, na frente da praça. Diferente de você falar, na frente da praça, do lado de uma árvore que tem flor amarela. Tá flor amarela, uma árvore de mais ou menos 2,5 metros. Um pouco maior que você. A segunda opção, a segunda descrição é mais específica. Eu não, eventualmente falo 2 metros, né? Mas eu podia falar um pouco maior que você. Está menos específico, mas não é tão específico no centímetro, mas está mais específico do que a primeira descrição. Logo é mais crédito. Mas tem mais credibilidade. Qualquer um pode chegar lá e se passar
para uma outra pessoa ou inventar o nome e escrever esse depoimento. Então ele está falando assim, o produto é bom, uma foto. Parece que qualquer uma pessoa pode ir lá. O testemunho ideal que gera confiança na pessoa que está vendo deve ser elaborado em um vídeo. Vídeo é mais específico do que foto. Mas feito é sempre melhor que perfeito, mas vídeo é foda. Vídeo é foda, porque você lê a pessoa, né? Pois assim é mais difícil de ser falsificado. Apresentar nome, sobrenome, profissão, idade, cidade do cliente. Isso é importante. Mostrar de que forma o produto ou serviço mudou a vida daquela pessoa e apresentar a história dessa mudança. Aqui está outra combinação de gatilhos, usando a história. E, de novo, quando você estiver contando a história, quanto mais específico, melhor. Mencionando nomes. Eu falo do meu chefe da Alemanha, você já viu a história do Alencar, depois digita aí no YouTube a história do Alencar, Érico Rocha. Eu falo o apelido que eu dei para ele. Meu chefe é alemão, Alencar, que significa alemão do... É isso aí. Então, deixa mais crédito. E chama Ian, às vezes eu falo até o nome dele, Ian. Não falo sobrenome, porque, eu tô falando do cara, e às vezes eu fico pensando se eu devo ou não. Mas, enfim. Mas o primeiro nome dele é Ian. Vai vendo. Ainda é. Essas informações específicas pelo gatilho mental irão gerar confiança. E o 10º gatilho mental que eu menciono aqui é a autoridade. Existem muitas maneiras de construir a autoridade. E construí-la é muito importante para você e o seu negócio. O fato de você ter uma audiência, ter pessoas ouvindo você, o que você tem a dizer, é uma das formas de demonstrar autoridade. Então, a prova social, olha que louco. Prova social, isso é, o número de seguidores, assinantes do seu canal, do YouTube, de pessoas da sua lista, vai gerar autoridade para você. Isso é um gatilho gerando outro. Gerar um senso de autoridade. O gatilho mental da prova é um outro jeito de construir a autoridade. É um outro jeito de construir a autoridade. Quando uma pessoa diz, por meio de um testemunho, como vai acontecer às 9h07 aqui, que o seu produto ou serviço mudou a vida dela de alguma forma, isso também gera autoridade. Publicar conteúdo. Que louco. Então, todos os outros gatilhos que estão gerando autoridade. Publicar conteúdo é uma maneira de construir autoridade. E tem outras também, mas quanto mais conteúdo de valor você entrega ao seu público, mais ele vai enxergar em você uma autoridade. Isso porque quando você ajuda alguém, quando você resolve o problema de uma pessoa, ela entende que você sabe o que você está falando e, portanto, sabe que você afirma. É autoridade. Sempre que você tiver algo que lhe atribua autoridade, encaixe na sua mensagem. E a maioria das pessoas só encaixam tempo de serviço e PhD, ou mestrado. Formação. Isso é o suficiente. Não, é muito mais que isso. É você ter uma audiência, é você publicar conteúdo, é você gerar a prova, mostrar a prova social, usar os outros gatilhos. É importante ressaltar que a autoridade não é sinônimo de dizer que uma pessoa, que a autoridade não é sinônimo de você dizer para a pessoa que você é PhD ou especialista naquilo, não é só isso. O que o cliente quer é que você resolva o problema dele. É isso que dá autoridade para ele. Tem até um passo além aí, ó. Passo além, acesse alguns vídeos de gatilhos mentais extras explicados por mim. Então, dá para aprofundar mais nesse assunto. Autoridade. Esse foi o 10º gatilho. Então, os gatilhos mentais, ele é o quinto, se não me engano, o quinto ingrediente da oferta irresistível. Vamos lembrar qual que é o primeiro. Super promessa, depois evidências, né? Super promessa ou Roma, evidências, ou plausibilidade, como eu chamo aqui. Depois vem a história, depois vem o conteúdo. Depois vem o conteúdo, depois vem os gatilhos mentais, 5. Agora a gente vai para o sexto, os gatilhos mentais tem 10, então a gente está... Não sei se está muito complicado para vocês, mas eu acho que com o livro fica mais fácil. Sexto ingrediente. Vamos lá. E ó, a gente está caminhando para quase o final desse livro. Sexto ingrediente, apresentação do produto ou serviço. Agora, no sexto ingrediente, que está no sexto passo, só não é o sexto passo porque os gatilhos mentais rodam em paralelo. No sexto ingrediente, aí que você vai apresentar o seu produto e serviço. Coisa que a pessoa achava que era isso que era a única coisa. E não é à toa que simplesmente chegar a apresentar o produto e serviço é ineficiente, por essas exatas razões que eu falei para você. Até agora, nós já vimos 5 dos 7 ingredientes que compõem uma oferta irresistível. O mais curioso é que a maioria das pessoas pula os 5 primeiros ingredientes e vem direto para cá.
Isso é clássico. Isso ela pula o gancho, a Roma, pula a visão geral, pula as evidências, né? Pula a história, pula o conteúdo, que mostra que o seu conteúdo é um serviço, é uma oportunidade, não coloca nenhum gatilho mental, se coloca por acidente, sem querer. Não orquestrado, não de forma intensa, não de forma intencional. Isso é péssimo para o seu negócio, não importa qual seja o seu negócio. Você precisa de 5 ingredientes anteriores para construir uma oferta irresistível. Mais que isso, você precisa deles para chegar aqui, no 6º ingrediente. O 6º ingrediente é a apresentação do seu produto e serviço. Não sei se você lembra nas leituras passadas, onde eu falo, cara, a maioria das pessoas eu pergunto, qual que é a sua oferta? Ela fala só o produto e serviço, ela só fala o 6º ingrediente. Ela não tem tanta habilidade nisso, né? Ainda. Mas agora você pode ter. E como você pode apresentar o seu produto da melhor maneira? Seguindo o roteiro que eu vou te mostrar agora. Então tem um roteiro de sugestão para você apresentar o seu produto. O primeiro passo do roteiro, né, já desse 6º ingrediente, é falar o que é. Primeiro você vai dizer o que é o seu produto ou serviço. Meu produto é um curso, meu produto é um e-book, meu produto é um treinamento, meu produto são serviços de aulas culinárias presenciais, meu serviço é consultoria, meu serviço é uma mochila, meu produto é uma mochila, meu produto é uma sandália, enfim. Aqui é bem simples mesmo. Você só vai dizer o que é, mas sem ele dizer o que o seu produto faz. Você vai começar dizendo o que. Simples. Depois você diz o segundo passo, o que ele faz. O que é? Depois o que ele faz. Agora sim você vai dizer o que faz o seu produto. Então, se no primeiro passo você diz que seu produto é um e-book, agora você vai dizer, o meu e-book ensina a construir uma oferta irresistível. Por exemplo, no caso de consultoria, minha consultoria ensina a melhor forma de falar em público. Meu produto ensina a emagrecer. É isso. Você diz o que ele faz. Não tem segredo, é só falar a função do seu produto e o que ele faz. E quando eu disse que a maioria das pessoas faz a apresentação do produto da forma errada, é porque elas param por aqui, no segundo passo. Até aí todo mundo só faz isso. Só que o pulo do gato ainda está por vir, na apresentação do produto. Método. E daí? Então a gente vai vou falar um método e daí. Vou te apresentar o terceiro passo, que é o método e daí. Esse método é muito interessante. Você já disse o que é seu produto e o que é o serviço e qual a função dele, mas não respondeu a pergunta. E daí? A pergunta é essa. Essa pergunta tem por objetivo mostrar qual é a transformação que seu produto proporciona. Ou seja, responder o que você entrega de benefício ao seu cliente em potencial. Lembra do gatilho mental do porquê? Né, da razão? Então, você tem que falar por que aquilo que o seu produto ou serviço faz é relevante para quem está vendo. A sua oferta é irresistível. Tem que falar por quê. Eu chamo disso do método e daí. De uma maneira mais simples, né? Vamos lá. Você deve fazer essa pergunta a si mesmo para responder ao seu cliente potencial qual a transformação que ele integra. Vamos treinar? Às vezes é mais fácil por exemplo do que por explicação. Meu produto é um livro que ensina as pessoas a fazer uma oferta irresistível. E daí? Você se pergunta, e daí? E daí que se você fizer uma oferta irresistível, aumenta sua chance de fazer conversões, de fazer vendas e, consequentemente, aumentar a lucratividade do seu negócio. Eu podia continuar. E daí? Continuar falando. E daí, se você aumenta a lucratividade do seu negócio, você vai ter mais dinheiro para contratar uma equipe. E daí? E daí que se você tiver um tempo e dinheiro para contratar e treinar a sua equipe, você vai trabalhar menos no seu negócio. Ou, quiçá, trabalhar mais nas partes mais estratégicas do seu negócio, menos operacionais. E daí? E daí que se você ficar cada vez mais nas partes estratégicas ou operacionais, você tende a ter mais tempo de pensar como é que você cresce o seu negócio, estrategicamente. Porque muitas vezes a gente não pensa. Por quê? Porque muita gente não pensa em como crescer o nosso negócio, porque a gente está muito ocupado com o nosso negócio. E daí? E aí eu podia continuar para o resto do dia. Ou para o resto do ano, esse daí. Então, qual a transformação do livro? É ensinar a fazer uma oferta irresistível? Não, é aumentar a lucratividade do seu negócio. Aqui na minha empresa, a gente faz o exercício de responder pelo menos 5 e daí. Se você precisa de ajuda, pega um amigo seu mais chato, vai ser útil aquele seu amigo chato,
e mande-o ficar perguntando, e daí para você, eu pego o seu filho, ele vai ficar perguntando e daí pro resto da vida. Dá essa função para um filho de 10 anos ou de 5, que ele não para. Por que você responder a pergunta e daí é importante? Porque as pessoas não compram a função de um produto ou serviço, elas compram a transformação que ele proporciona, ou seja, o resultado. Geralmente elas estão interessadas não no abdominal, estão interessadas na barriga de tanquinho, ou no emagrecimento, ou na saúde, ou enfim, dependendo do que elas estão interessadas. Ninguém compra uma ferradeira, a pessoa compra um buraco na parede em 2 segundos sem esforço. Então, o método IDAI é indispensável durante a construção da apresentação do seu produto. Ele que vai ajudar a definir a transformação do seu produto, ele vai te ajudar, é um método para te ajudar a definir de forma da comunicação, né, a transformação que seu produto proporciona. E assim vai ficar muito mais fácil contar as vantagens, benefícios, resultados para o seu cliente potencial. Isso vai fazer toda a diferença quando o seu cliente tomar a decisão. Quarto passo, né? Então, lembrando, a gente está falando sobre a apresentação do produto. Primeiro você fala o que, depois você fala o que ele é, depois o que faz, depois você fala os benefícios, ou usa o método daí para isso. O quarto passo é o bônus. O bônus vai aparecer no momento da apresentação do seu produto ou serviço. Muito importante, o bônus não é parte do seu produto ou serviço. Como todos nós sabemos, o bônus deve ser extra. Está bem grifado aí, um complemento. Parem de pensar qual das situações abaixo você acha que vende mais. Compre 10 livros por R$100. Segunda, compre um livro por R$100 e leve 9 de bônus. É bem provado que a oferta número 2 venda mais. As pessoas adoram, eu tenho minhas dúvidas sobre isso, não sei se foi o melhor exemplo que eu colocaria nesse livro não, mas enfim, foi o que eu coloquei. Você vai dizer que não, o bônus não só é uma forma pura e simples de agradar o cliente dando algo extra, você deve usá-lo de forma estratégica, existem 3 maneiras para você fazer isso. Então, quando você for colocar um bônus, pense em uma dessas 3 maneiras, tá bom? Maneira número 1 de bônus. Um bônus que resolve uma objeção específica. A primeira forma estratégica de usar o bônus é para resolver uma objeção específica. E o que é uma objeção? Eu já falei algumas vezes aqui anteriormente, mas é o motivo que o seu futuro cliente dá a ele mesmo para não comprar o seu produto. Então, ele fala uma objeção para ele mesmo para não comprar o seu produto e o bônus pode resolver uma objeção específica. Por exemplo, eu e meu irmão vendíamos uma ferramenta que ensinava as pessoas a arrematarem imóveis em leilão. Foi nossa primeira empresa. Uma das objeções dizia a respeito de desocupar um imóvel comprado em leilão. Muitas vezes esses imóveis estão ocupados e a pessoa fala, meu Deus, a ferramenta ensinava a comprar, mas não desocupar. E a pessoa fala, não vou comprar porque tem que desocupar depois. Então, o que a gente fazia? A gente dava um bônus que ensinava de maneira simples como era o processo de desocupação no imóvel. Que não estava na promessa. A promessa era ensinar você a comprar um imóvel abaixo do valor de mercado e ensinava ele a desocupar. Ou seja, esse bônus procuramos remover uma das barreiras que impediam o nosso cliente comprar. Por isso, você deve levantar as principais objeções do seu prospecto em relação ao seu produto ou serviço, para que no momento de criar o bônus você possa destruir as suas objeções, ou usar ele como uma ferramenta de enfraquecimento de objeção, ou destruição de objeção. Uma boa maneira é fazer o levantamento de objeções do seu prospecto, é observar os comentários deixados nos vídeos nas suas páginas. Seus prospectos falam as objeções, você não precisa alucinar muito não, eles vão te dar de bandeja. Vale a pena lembrar que existem 2 tipos de objeções, a do mercado, exemplo, desocupar um imóvel em leilão, e a do produto. Por exemplo, eu moro na cidade X, será que a ferramenta é disponível na minha cidade? Por isso, antes de fazer uma oferta, é seu dever levantar as objeções do seu prospecto para depois você poder destruir essas objeções ou enfraquecer. Eu não acredito na destruição de objeções, não. Eu acredito que elas só enfraquecem. Acho que a destruição é difícil, num ponto de vista estatístico, tá? No ponto de vista individual é possível. No ponto de vista estatístico, acho que não. Mas é possível enfraquecer. Né? Tá. Você pode remover as objeções tanto com o seu bônus quanto com o seu conteúdo, como falamos no ingrediente número 4. Uma observação muito importante a respeito do bônus é, você não pode dar para uma pessoa um bônus que ela entenda como parte do produto. O bônus deve ser um complemento real
algo que deveria estar, não algo que deveria estar incluso, senão você perde a credibilidade. Vale ressaltar também que o bônus é definido por algo que você anuncia na sua oferta, ou seja, quando a pessoa adquire seu produto ou serviço, ela está esperando ganhar aquele bônus porque você disse para ela que ela ia ganhar. Agora, quando você entrega a pessoa algo a mais, então o bônus está na oferta. Agora, quando você entrega a pessoa algo a mais que você não anunciou e que o cliente não está esperando, isso é muito positivo também e recebe um outro nome que chama, em termo técnico, over-delivering. Então, se eu entregar algo sem anunciar, é over-delivering, mas se eu entreguei algo a mais anunciando, é um bônus. E não pode ser, compre um carro e de bônus leve as 4 rodas. Aí você fala, pô, cara, não é possível que ele vai me vender o carro sem as 4 rodas. Então, isso afeta a credibilidade. Agora, compre um carro e leve essa semana e leve um rack para você carregar as bicicletas. A gente entende que nem sempre, quase nunca, quando a gente compra um carro, a gente recebe um rack de bicicleta. Pô, parece um bônus. Não é parte integrante da oferta. Compre o carro e recebe o volante. Não, funciona. Compre um carro e receba um bagageiro, um rack de bagageiro para você carregar as suas bagagens, sua prancha de surf em cima. Opa, isso pode ser um bônus. Então lembra, não confundir bônus com a parte da oferta. Inclusive, na minha empresa, nós sempre estamos pensando em como praticar o over-delivering, que é algo que vai surpreender a audiência, que vai fazê-la pensar. Nossa, que bacana, o Érico entregou mais do que eu estava esperando. Isso surpreende seu cliente e deixa o mais satisfeitos. Apesar de não ser um bônus, eu resolvi falar de over-delivering porque é algo que você deve pensar em praticar na sua empresa. Né? Fazer isso aumenta a sua probabilidade até de vender mais de uma vez para o seu cliente. Afinal, o cliente satisfeito é o cliente que retorna. E aqui, ó, são 8h24, geralmente eu leio até mais ou menos às 8h24 para pegar perguntas. E eu queria saber alguém que tem perguntas sobre o que foi lido hoje. A oferta irresistível, mais especificamente a parte de conteúdo, gatilhos mentais e apresentação do produto. Como você chama? Olha só! Oi, Érico, tudo bem? Eu Tudo sou a ótimo. Fran. Oi, Fran. Nossa, é engraçado. Sempre que perguntam, que a gente vê a pessoa entrando, a gente fala, tá nervosa. Eu falei, não vou ficar nervosa, eu tô mega. Sim. Eu tô E tremendo. você fala de onde, Fran? São Paulo. Eu tô Tô levemente aqui escutando no o eco da famoso, minha tradicional voz. bairro Moca. Na Moca. E você acompanhou a leitura de hoje? Acompanhei, Érico. Eu entrei já da metade pro final, mas os gatilhos mentais, né, que foram falados, tem tudo a ver com o que eu quero perguntar, porque virou uma bagunça a minha cabeça, mas, gente, eu tô tremendo de verdade. Show de bola, vamos lá, qual a sua pergunta? Vou aqui para É o clarificar. seguinte, eu sou da turma de agosto, tá? E eu tentei fazer um lançamento e virou um Frankenstein. Então, assim, você teria que inserir uma nova forma de lançamento, né? Não foi semente, não foi interno, não foi relâmpago, foi uma mistura. Óbvio que deu merda, né? Não deu nada. Foi terrível, foi frustrante, mas eu tenho consciência de que foi tudo erro meu, porque eu me perdi no meio do caminho, porque eu estou sendo expert e lançador ao mesmo tempo no ramo de confeitaria. Então, imagina, a confeitaria já é uma loucura em si e óbvio que eu não dei conta. E aí eu encontrei alguém que falou assim, eu te ajudo e veio. Encontrei essa pessoa, mas está dando tudo errado. Tudo errado. Ele é iniciante mais do que eu. Ou seja, ele não tem fórmula. E sabe, arrependimento triste. E eu falei assim, cara, eu tenho que fazer um relâmpago, porque eu parei de produzir para me dedicar ao lançamento e agora, financeiramente, eu preciso de renda. E aí, o que acontece? Na hora de fazer isso, eu tenho uma audiência pequenininha. Só que eu falei assim, bom, eu vou ter que usar algum gatilho para trazer, já que eu tenho uma clientela que compra. Já começou errado. Então, o que aconteceu? Você fez um Frankenstein, isso aí você não seguiu a forma. E agora você está desesperada para arrumar isso. E seu desespero vai piorar a coisa. Seu desespero, você só vai enterrar o martelo, o prego na
Bater esse martelo com relâmpago só vai enterrar o prego na madeira mais ainda. Então, você deu uma batida no martelo, no prego, e ele está na direção errada. Aí, o que você está fazendo? Deixa eu dar uma porrada nele agora. O que você tem que fazer? Entender que o prego está na direção errada. Bater mais nele vai piorar a situação. Então, você tem que tirar o prego, respirar e começar de novo do jeito ipsilíteres. Um relâmpago pós um lançamento interno ou semente mal feito, ou não feito, ou feito de uma maneira imprópria, piora a situação. É tipo você, vamos supor que você teve, sei lá, descobriu que estava grávida. Agora assim, agora eu vou usar camisinha. Não ajuda. Agora tem que começar de novo. Agora que tá grávida, você não vai colocar um anticoncepcional, não vai ajudar. Nem que você esteja desesperado, não resolve o problema. Então é um passo de começar do princípio. Ponto. Ah, Érico, mas eu tô desesperada. Não vai ajudar. Você pode me falar, tô desesperado, vou dar uma martelada de novo naquele prego que está na direção incorreta. Então você vai marcar o próximo lançamento. Vai ser um lançamento de semente. Vai ser no tempo que tem que ser feito. E dessa vez você não vai cometer o erro da primeira vez. E é até bom que você cometeu esse erro. Mas o desespero não vai te ajudar agora. Sabe, ó, eu vou te dar uma coisa, escreve aí um caderno. Ai, quem me ensinou isso foi Rodrigo Cardoso. Eu acho que quem ensinou para Rodrigo Cardoso foi o Wallace Lima. Vai vendo, como é que conhecimento bom. Topou, vigia. Escreve aí. Topou? Topou. Eu vou explicar melhor. Faz sentido agora não. Topou, vigia. Então, o Wallace Lima explicou para o Rodrigo, explicou para mim, que quando o Rodrigo me explicou, ele falou que foi o Wallace. E os dois são alunos da Fórmula e fizeram 6 em 7. O Wallace, ele mexe com física quântica, lei da atração, que sabe de um ponto de vista um pouco mais científico do que o normal, né? Sempre tem um pouco disso. Ele fala assim, você está andando, e aí você está descalço, está de chinelo, e aí você topa, ele chama de topar, bater, topou, topei na pessoa. O Wallace tem você topa o seu dedinho mindinho na quina de uma cadeira ou de uma mesa. Topou. A dor vem. Desculpa a palavra de baixo calão. A chance de você fazer cagada depois de topar é muito maior. Vou te dar um exemplo. Você encostou o carro, deu uma arranhada no carro. Você topou o carro em alguma coisa. A chance de vir um acidente maior depois disso, vamos supor que isso aconteceu na rua. A chance de vir um acidente maior depois disso é muito maior. É lá que você já está brava, você já está emocionalmente ativado, brava é a palavra errada, você está chateada, frustrada, emocionalmente ativado, você começa a fazer as coisas sem pensar direito, e aí que você abre a porta de repente na rua, sem olhar meio para o retrovisor, e aí você pega um ciclista, uma moto, um carro vai e bate em você. Então, quando você topa, isso é, você tem uma frustração, uma dor, você tem que Vigiar. Vigiar o quê? A mente. A mente. Porque a chance de você se enterrar é maior. A chance de você fazer a mesma cagada de uma forma, o mesmo erro de uma forma mais intensa depois de você topar é muito maior. Então você vigia. Vigia a mente. Porque ela vai te levar para um lugar onde você não quer. Ela vai te enterrar junto. Topou, o prego foi para a direção errada. Vigia. Pensa bem. Os maiores erros que a gente acontece na nossa mente não acontecem na primeira topada, depois da segunda. Uma coisa levanta a bola, a gente acaba de se enterrar na segunda. Tanto em relacionamentos, né? Às vezes a gente pegou num dia ruim, chegou uma coisa ruim.
E aí você pega um problema que era assim, ou era assim, e transforma um problema assim. Porque você topa e o desespero toma conta, a frustração toma conta, e ela vai de encontro ao seu racional. Você não está calmo. As decisões que você vai fazer depois de topar não são ideais para você. Tanto é que às vezes a gente dorme e se arrepende. Então, não se faz lançamento relâmpago depois de um lançamento que deu errado. Frustrado. Não. O que você faz depois do lançamento frustrado? Que vai acontecer porque você é faixa branca, é natural. E eu sei que eu entendo isso de você, sabe? Eu fiz, tem alguém que parecia, depois você descobre que você sabia mais que a pessoa que falou que sabia, né? E aí você começa a ver como que você sabe. Principalmente porque essa experiência de você ter ser topado foi escrita em linhas tortas para o seu 6 em 7 chegar. É isso que transforma os lançadores das meninas. As lançadoras, os experts de meninos. Elas toparam. E é por isso que o lançamento vem no 7º. Eu falo para vocês que vem no 7º. E eu entrevistei um aluno que ele fala assim, não é que vem no 7º. Vem no 7º para você sacar que você devia ter seguido a fórmula ipsilíperis. Porque a nossa natureza de ser humano é não seguir. É a natureza do caos. Então, a gente fala, vamos pensar muito no caos e a ordem. São forças antagônicas. Mas o universo, você vai aos físicos, se for no YouTube, eu aprendo física no YouTube às vezes. Sabe quando você está no YouTube? Eu gosto de ver essas coisas mais meio surreais. Eu gosto quando o científico encontra com o não científico. Eu gosto disso. Sabe, a física quântica é isso. É muito física e umas coisas que não dá para imaginar acontecendo. Lei da É um pouquinho além do atração, nosso é além. conhecimento. E eu adoro quando forças antagônicas se encontram. Então, a física quântica, para mim, é um pouco desse antagonismo. Coisas que não dá para a gente entender. Por que a gente imaginar alguma coisa faz a gente atrair aquilo? Eu, eu tenho um pouquinho aí da física quântica e Grabovoi também. Exatamente. Então, eu adoro, cara, eu adoro lidar com o antagonismo de forças incríveis. E eu quero te falar o seguinte, existe uma força até delimitada pela física quântica que chama caos. Existe uma outra força que é a ordem, né? E assim, os vídeos do YouTube que eu vi, não sou nem física quântica, mas eu gosto de ver os vídeos dessas pessoas. O universo, escreve aí, o universo tende ao caos. Isso é uma força universal. Então vamos falar isso de uma maneira mais prática aqui. Se eu deixar e não cuidar desse estúdio, que eu estou aqui, esse estúdio, essa sala, essa estante aqui atrás, a estante é o cúmulo da ordem, né? Se eu não aplicar a força da ordem e deixar o universo inteiro, simplesmente deixar essa estante aqui por um bom tempo, e eu voltar aqui alguns anos depois, ela vai ter tendido ao caos. Uma pessoa o cara da limpeza vai tirar um livro do lugar, vai fazer alguma coisa acontecer, e vai tender ao caos. O caos. A sua vida, quando você não bota um pouquinho de ordem, eu não estou falando daquelas pessoas que são super disciplinadas, que acordam cedo, entram na banheira de gelo, faz a live sempre na mesma hora, mas se ela não bota energia naquilo, o universo vai transformar aquilo caótico. Então, quando você entrou no primeiro lançamento, você sentiu a força do universo em você. E a força do universo te trouxe naturalmente ao caos. E o caos foi, cara, eu vou fazer uma parte sim, vou fazer um outro, e você chama isso de um lançamento Frankenstein, que é o apelido que os próprios alunos da fórmula usam quando eles não seguem a fórmula, né? Isso é para você entender que, e eu não sei se isso existe um pouco de culpa, um pouco de arrependimento, um pouco de culpa e arrependimento, mas eu quero te falar que não tem nada a ver com você. O universo vai fazer isso com você. Só que o mais legal do ser humano é que a gente tem o sistema o neocórtex que me permite comunicar com você aqui. E nos permitiu organizar o caos.
Então, o ser humano pegou a Terra, o planeta que existimos, e organizamos. Parte dela, tá? Então, o cara que criou o Facebook, a coleção de programadores que criaram esse software, né, esse programa que nos permite, ou esse celular, é uma ordem. Ele pegou e ordenou o caos. E ele permitiu criar essa ferramenta que nos permite conversar agora, que sabe-se Deus como, através de 25 milhões de 344 tecnologias e avanços permite essa organização. Então, a gente tem uma ferramenta de ordem. E, ao mesmo tempo, ontem eu estava no meio dessa live e a live caiu. O que era aquilo? A live caiu. O caos. O caos do universo estava entrando nessa ordem que a gente, ou as pessoas organizaram. Então, quem não acredita em ordem excessiva, devia parar de usar o iPhone, ou Samsung, ou o que seja. Porque aquilo é ordem. Então, você teve um momento de caos e a culpa não foi sua. Foi do universo. Agora, você tem, através do seu neocórtex, a oportunidade de superar o caos do seu segundo lançamento. Mas ao superar o caos do seu segundo lançamento, você deve procurar inserir ordem. Não uma ordem perfeita. Você vai respirar e vai inserir ordem. E inserir ordem é seguindo o método da fórmula. Agora você não vai cometer esse erro de novo. Talvez não 3 vezes. 1, 2, eu acho. Então, eu acho que não demora 7 lançamentos para fazer um 107 ipsilíquidis, mas estatisticamente demora. Por quê? Porque na maioria das pessoas não entende que o caos vai entrar na sua vida. E elas têm menos habilidade em controle desse caos. E o controle do caos é uma habilidade. Porque o automático é o caos. Caos é automático. Deixa sozinho o universo, vira um caos. Pensa sua empresa, não aparece nela, não ordena, não traz ordem. Uma espécie de ordem, um balanço entre ordem e caos. Agora, e agora vem a paradoxo de tudo. Por mais que você ordene, você nunca vai ter a ordem perfeita. Nem no meu lançamento eu tenho a ordem perfeita. Porque eu estou lutando contra uma força universal, que é o caos. Então o caos vai entrar no meu lançamento. Mas o balanço sadio entre a ordem e o caos que vai transformar aquilo em arte. O que é arte? O que é a música? A música é uma arte. E a música é a ordem no caos, porque o caos é barulho. Barulho desafinado, desconcentrado, desritmizado. E vem o ser humano inseriu ordem no caos. Quer dizer que você não pode ter um pouco de caos na sua ordem? Pode. Mas você não pode ter o exagero. O caos não pode ser exagerado. Então, agora você topou. Quando você topa, vem mais caos. Porque sua mente agora está em caos. E quando você está liderando esse lançamento desesperada, quem está em controle é o seu sistema automático, seu límbico. Você está fugindo ou lutando. E agora você vai ter que respirar e falar assim, cara, o mais louco, contra-intuitivo, eu preciso de ordem. E a ordem é um lançamento. E dessa vez, eu não vou cometer esse mesmo erro. E você vai inserir ordem. Cada vez mais ordem. Sabendo que você nunca vai ter a ordem perfeita. Fez sentido? Total, Érico. Total. Total. E, assim, é muito óbvio que foi um completo caos, porque claro que você não olha, não existe mais esse tempo de você olhar lá na comunidade, você tem uma equipe maravilhosa para isso, mas eu fui aquela aluna dedicada de escrever e colocar lá na comunidade meu resumo, é maravilhoso, eu olho para o meu resumo, sinto orgulho e tudo, então eu tinha certeza de que eu ia seguir o passo a passo. Então, no momento que chegou o caos, que não foi muito lá no meio do processo, sabe? Do lançamento, mas que eu entrei no caos, é exatamente o que você está falando. Ele sobressaiu. O caos me dominou. E aí, quando eu
percebi que eu não tinha mais controle nenhum do que eu estava fazendo, eu não conseguia mais olhar o passo a passo do que eu deveria fazer, porque eu não sabia mais para onde eu estava indo e não dava mais tempo parar. É, assim, é muito incrível. E eu não tinha conversado com ninguém realmente envolvido nisso, sabe, no lançamento e tudo, que eu escutasse o que aconteceu. Então eu estava o tempo inteiro mergulhada no caos, mas ninguém de fora tinha me falado alguma coisa. Então é assim, é até, eu não sei quão grata eu estou de ouvir tudo isso de você, porque é muito mágico ouvir exatamente o que eu precisava, mas eu não conseguia ouvir de mim mesma porque eu estou mergulhada no caos. Você topou. Então, estou muito grata de, Topou sei lá, de vestir. você ter me E eu, chamado, cara. e eu quero te falar uma coisa. No processo de aprendizagem, de qualquer coisa, seja da música ao surf, esse caos vai vir. A luta, não sei se você já treinou alguma luta, eu treinei o Ju, às vezes jiu-jitsu, né? Às vezes o professor treina, ele fala assim, põe o braço aqui, coloca ali. Ele põe um pouco de ordem. Só que no meio do campo de batalha, o caos é mais forte. E melhor é aquele que pratica, e eu falo que isso nunca vai ser uma masterização. Pratica vigiar a mente e buscar ordem em momentos de caos. Porque se a gente desespera, não dá caos. Então, o que é o desesperar? É um cara te amassar na luta. E você para de pensar no que você tem que fazer. Tem um professor que chama Rickson Gracie, ele fala assim, melhor lutador é aquele que consegue ficar calmo no desconforto. Então, ele aprende a ficar calmo no desconforto. Eu tomo banho gelado, e eu não estou falando para você tomar, não. Porque quando você entra e ele está gelado mesmo, em segundos você sente o caos. Ele começa com a sua respiração. Ai, meu Deus. Se for muito gelado. E Eu fico desesperada em ver você fazendo. são 5 segundos que parece que são 3 minutos. E você tá lá, é um treinamento de mente de eu estar mais calmo no caos. Caos físico. Cara, ninguém ainda que eu sei morreu porque entrou, até onde eu sei, tá? Não sou médico. Morreu porque entrou num banho gelado. Até porque se morrer a gente não tava vivo até hoje. Porque água quente não veio na nossa evolução há talvez centenas de anos. É complicado aquecer a água, então a gente acaba tomando banho no rio, e o rio não é quente, necessariamente. A não ser que você esteja lá no Nordeste, mas na maioria dos lugares onde o clima é menos quente, o rio não é quente. Pelo meu sotaque, você já percebeu que eu sou de lá, né? Eu moro aqui, eu não sou de lá. Você mora onde? Eu moro em São Paulo, mas eu Mas nasci em Teresina. Nasci em Teresina, Piauí. Nasci em Terra Teresina. boa. 40 graus na sombra. Cara, eu comecei a gostar muito do Piauí, você acredita? Eu vejo mais, Sério? eu vou muito pra Barra Grande, muito, né? Uma vez por ano, mais ou menos. Eu vou lá de kite, um povinho legal. Divertido, acha graça em tudo, assim, no sentido positivo, assim. Povo bom de citar, né? De agradável. É um povo alegre. Povo alegre, cara. Duro, vive uma vida dura e alegre, né? Tá Eu fazendo só não piada gosto do até calor. muito. Mas assim, é treinar a mente no caos. E às vezes eu entro, às vezes eu entro numa banheira de gelo. Você entra lá. Pra mim é um exercício de 10 segundos de eu achar que às vezes eu entro lá e começo a respirar e falo assim, só respira. E o corpo continua gelado. Eu falei assim, nossa, eu quero controlar a respiração. E é um exercício que eu faço. Não quer dizer que você vai fazer. Mas se um dia você fizer, saiba que você está treinando a sua mente a ter um pouco de calma no caos. E você, como lançadora, você vai descobrir que você sabe muito mais do que você imagina. E aí você está começando a descobrir isso. E, cara, quantos clientes meus chegam ao 6 em 7, ao 7 em 7, agora eu vou contratar alguém naturalmente. E eles desconhecem quanto caminho eles andaram. E quantas coisas são óbvias para eles que para as pessoas não são.
Porque você exatamente passou por aquilo que você passou. Foi escrito em linhas tortas esse lançamento seu. O universo gritando e te dando a lição que você precisava ouvir. E a gente aprende muito mais com essa lição do que com qualquer teoria. Porque o corpo escuta muito mais a dor e a frustração do que a teoria. Então, os erros que você cometeu, provavelmente você não vai cometer 2 vezes. Inclusive, você vai cometer outros. Porque você ainda está no processo de caos. E é só o universo. Uma vez que você não resiste ao caos, entende ele como uma força que vai acontecer, você lida com ele com mais leveza. Não é leve, mas é com mais leve. Então, não esquece, não acha que um dia vai ser leve. Porque o dia que vai ser leve significa que ficou automático para você e você está na sua zona de conforto. Se eu fosse fazer um lançamento de 6 em 7, ia ser leve para mim. Eu faço com a mão esquerda dormindo. Com a mão esquerda dormindo de olhos fechados. Com um braço só. Com uma perna. Mas não é o que eu procuro hoje. Hoje eu procuro lançamentos maiores. Projetos maiores. E isso me traz caos. O tempo inteiro. Então, o caos nunca vai acabar. Porque você vai buscar ele. Faz parte da nossa natureza buscar o próximo iPhone. Faz parte da natureza que criou esse iPhone buscar uma próxima evolução disso. E para isso eles vão ter que lidar com o caos. E o dia que você tiver sua vida em ordem, tudo certinho, nenhum problema acontecer, é porque você está morta. Porque você está numa cova e jogaram terra na sua cara. Morta, mas jogar. Então, entender que o caos vai sempre ordenar. E quando ele chegar, você não necessariamente resiste. Ih, caos. Sabia que você ia vir. Sabe qual a diferença de você saber que a pessoa vai vir? Bem-vindo. Ou não. Sabia que você ia vir ontem, caiu a live. Achei mó ruim. Assim, quando eu caio a live, é menos 3 mil pessoas que viram isso. Sabe como é que eu lidei? Cara, sabia que você ia vir. Bem-vindo. Eu estava Você estava preparado para você. preparado de uma certa Eu estava forma. preparado para você. Naquele momento eu podia ter topado, vigiado, e a minha performance na segunda live ia ser pior. Eu ia ter enterrado o prego na madeira. Mas eu não fiz isso. Eu respirei fundo, imaginei que era o universo falando alguma coisa para mim. Eu não sei exatamente o que ele falou para mim. Sabe quando o universo fala com você em linhas tortas e você não sabe escutar? E assim, cara, e o universo estava falando, cara, a ordem é importante aqui. É isso que o universo estava falando para você. Ó Deus, o universo. Diante das suas crenças, né? O que você segue. O que o universo... E porque o universo fala em linhas tortas. O que ele está gritando para mim nesse exato momento? E às vezes eu me pergunto. Quando eu topei, quando eu machuco... Teve uma vez que um amigo meu ficou doente. A gente faz uma viagem por ano para uma ilha. Vai vendo. Uma ilha lá no Pacífico. Eu não fiz na pandemia, mas esse ano eu quero voltar. Lá no Pacífico eu faço uma viagem. Essa ilha chama Namoto. Namoto. É uma ilha que cabe 25 pessoas e tem umas ondas que são incríveis. E é uma coisa que eu posso fazer hoje. Eu faço. Viajo pra lá. Lá eu vou fazer kitesurf. É caro e a gente passa uma semana lá. É difícil, caro, difícil chegar. É 33 horas para chegar nessa ilha de avião. Eu vou daqui para o Chile, do Chile para Nova Zelândia para essa ilha no meio do nada. E um dos meus amigos virou e estavam lá, a gente vai todo ano e tal. Ou ia, né, antes da pandemia. E ele ficou doente. E, cara, eu virei pra ele assim, que bosta, né? Perdão a palavra, que droga. Porque se ele fica doente, ele perde a versão do ano, é caro, em tempo, em dinheiro, em frustração. E ele estava doente. Antes do Covid, então se fosse Covid, meu Deus, o que seria, né? Mas ele ficou gripado e não surfou nada com a gente. E eu virei pra ele, que droga, né? Aí ele vira pra mim, ele chama James Wedmore, né? Gatilho mental da especificidade. Aí o James virou pra mim. James é o tipo de nome de gringo, né? O James tem que ser gringo, né? Ele é americano, mora na Califórnia. Ele virou pra mim e falou assim, não, Érico, acho que não foi isso não.
o universo estava gritando para mim que eu precisava dar um tempo pro meu corpo. Eu precisava descansar. E eu tô vindo de um... Ele falou do que ele estava vindo, de desafio em cima de desafio, que ele estava botando o corpo dele à prova e não estava descansando. E ele falou assim, cara, eu acho que o universo me falou, cara, é hora de descansar. E eu agradeci o universo por me dizer isso. E eu descansei. E, da próxima vez eu vou olhar para minha vida e falar assim, cara, como é que eu não preciso chegar a isso? Porque não foi coincidência de eu ter ficado doente aqui. E graças a Deus, é o que ele falou, que eu fiquei doente. Uma simples gripe. Porque se a gente não cuida do nosso corpo e leva ele ao extremo o tempo inteiro, como eu estava levando, comendo mal, dormindo mal, não sabendo recuperar, o pior vem em outras formas. E eu vou falar de algumas delas: diabetes, câncer, Alzheimer. Me E fala. quando isso vem, é bem pior. E graças a Deus não veio para mim ainda, mas eu vou lidar isso como um sinal. Um sinal que eu preciso colocar mais ordem no meu caos, da minha saúde. E se eu precisei vir aqui, no meio do Pacífico, para sentir isso aqui, isso será. Porque está tudo escrito. E ele não escreve errado. Ele escreve certo em linhas tortas. É você começar a entender. O universo estava querendo me dizer isso. E eu não estava escutando, ele teve que falar de uma maneira mais forte. Agora eu escutei ele. E agora eu vou me cuidar bem. Muito louco isso. Eu falei, meu Deus, eu estaria frustrado, topando, vigia, forçando o corpo. Ele não, estava tranquilo, comendo seu sushi lá. A gente come sushi porque o cara pesca e a gente come o que tem pescado. É fresco, gente. Não tem nem Que delícia. Não é que tem energia elétrica lá, mas enfim, é bem fresco mesmo pela natureza da própria ilha, né? Uma ilha. Então, assim, é isso, tá bom? Ajudou? O que você acha? Muito, Que bom. muito. Que bom. Ou seja, isso é mais mágico ainda. Tudo que você falou, essa questão de mente, de metafísica, eu sou a louca de acreditar que o universo conspira a favor, eu sou a louca. Ontem, eu vou até mostrar rapidinho aqui, porque também ontem eu fiz isso, Érico. Ontem, eu não vou te mostrar muito, porque tem lista de coisas realmente assim, bem pessoais, mas ontem eu fiz isso, e uma das coisas que está escrito aqui é fazer planejamento do lançamento semente. Deixa eu dobrar aqui, Érico. Aqui. Dobra. Tá. Fazer o planejamento do lançamento semente. Mesmo sabendo que eu precisava fazer esse relâmpago, que estava na minha mente, precisa fazer relâmpago, mas eu escrevi isso. E eu escrevi de uma forma assim, então, eu preciso encontrar um direcionamento. Eu preciso. E, infinitas vezes eu já tentei no 747 falar contigo. Infinitas vezes eu aperto lá e nada de você me chamar. Aí hoje, nunca que eu imaginei que você fosse me chamar. Eu coloquei lá, sabe aquela coisa no automático? Aperta de novo, vai que... Aperta. Cara, quando tu me chamou, eu fiquei... Ai, meu Deus, eu aceito ou não aceito? Eu aceito ou não aceito? Porque... Foi um misto de... Como assim? Eu acreditei ontem que eu vou fazer esse lançamento de novo e agora o Érico me... em milésimos de segundo, sabe? Vou te deixar um último ensinamento para o futuro. Escreve aí. E quem eu aprendi com Larry Granville. Gramsci, o famoso Gramsci. Você conhece? Já ouviu falar dele? Repete o nome, por favor. Granville. Já ouviu falar dele? Das palestras. Então tá bom. Ele fala para mim, escreve aí, se tudo vai mal, consulte o manual. Agora, se tudo vai bem, também. Essa é uma frase de Larry Granville. Uma recomendação. E isso é uma coisa boa para mim, um pedido para vocês. Tira um print, me marca e diz dessa live dos atípicos de hoje, qual foi a sua maior sacada? Qual foi a sua maior sacada? Isso me ajuda a entender um pouco daquilo que eu estou ensinando, que está aterrissando para vocês, ou aquilo que eu estou ensinando que mais aterriza para vocês. Tchau, tchau.